Quer saber como aumentar em muito as suas chances de pegar um peixe? Deixa comigo. As probabilidades para você pegar um peixe maior está muito atrelado ao quão versátil você vai conseguir ser na sua pesca. Isso é, num dia muito difícil que ninguém estiver pegando peixe, a diferença vai estar na sua versatilidade como pescador. Então vem comigo e vamos entender como aumentar sua chance de engatar um peixe num dia muito difícil. Aqui quem fala é o Yama, o seu mentor de pesca. E a grande verdade é que nem sempre dá peixe. Vocês devem ter visto que alguns vídeos aqui do canal mostra eu, o Yama, com muita dificuldade, às vezes no dia pegando um peixe, ou às vezes nenhum. E isso realmente acontece, porque não depende só você, pescador, entender se o peixe ele vai estar lá ou não. E principalmente muito influenciado pelas condições climáticas. Mas naquele dia que nenhuma embarcação pega um peixe ou é muito difícil para alguém engatar um peixe, o grande diferencial vai estar na versatilidade do pescador em conseguir engatar o peixe naquele dia mais difícil. E vocês vão ver, meus amigos, que é muito complicado mesmo. Esse dia foi muito difícil. E de toda a pesca, principalmente as mais complicadas e frustrantes, que é onde você mais aprende o que você tem que fazer para conseguir engatar aquele peixe. Então em dia que ninguém pega nada, quem engata um já é muito. E sempre lembrando do mindset, ou da sua programação mental em colocar que é sempre um aprendizado. E toda pesca, independente se tem peixe ou não, é sempre muito divertida. Então o ensinamento do Yama é que naquele dia que tiver muito difícil de peixe, você tem que conseguir trocar suas técnicas, iscas e suas estratégias para conseguir aumentar a chance de engatar um peixe. E olha só que eu, Yama, já fui meio ambicioso nesse começo. Eu comecei a pesca do dia já mirando peixe grande, porque lembrando, os melhores momentos do dia da pesca geralmente são na parte da manhã e no final da tarde, que é onde o peixe geralmente vai se alimentar. Porque pensa só que intrigante, se a gente pensar no peixe como humano, um dia de 24 horas, quanto tempo que você fica comendo? Vamos falar que é uma pessoa que come pra caramba, faz lá 1 trilhão de refeição por dia, refeições normais, um monte de snack, mas pega esse período de tempo e fala, qual é o período de tempo durante o dia que você passa comendo? Então vamos falar que, sei lá, um dia que tá nascendo o sol às 5 da manhã e o sol tá se pondo, sei lá, às 6 da tarde, se é que meus cálculos estão corretos. Vamos falar então que tem pelo menos 13 horas que você vai ficar acordado e que tem luz do dia. Vamos falar que você é uma pessoa que curte a comida e vai lá e demora e tudo mais, e demora 1 hora por refeição. Então se você fizer café, almoço e janta, já são 3 horas aqui. E alguns outros snacks que aí vamos deixar de lado, porque eu acho que a maioria não deve demorar 1 hora para comer. Talvez o preparativo e tudo mais, mas o ato de comer, dificilmente eu vejo alguém que demora 1 hora. Então se a gente está falando de 3 horas por 13 horas de total que você está acordado nesse dia fictício que eu falei, Alexa, quanto é 3 dividido por 13? 3 dividido por 13 é aproximadamente igual a 0,2308. Então, considerando que você fica 3 horas comendo ao longo dessas 13 horas de luz do dia, mais ou menos você tem aí 23% do tempo do dia que você vai estar comendo. E olha que eu tô chutando um pouco para cima, porque eu mesmo como meio rápido. Eu acho que o ato da comida em si, eu devo demorar 20 minutos. Mas vamos ser aqui conservador, para não ser tão pessimista também. E óbvio que nós somos humanos e não peixes. Então se a gente considerasse esse racional do Yama, que 20% do tempo você vai passar comendo, imagina se o peixe passar 20% do tempo dele comendo. Como que seria? Seriam pontos muito específicos de horário do dia que você teria uma chance maior de engatar o peixe. E óbvio, isso é só uma teoria muito louca da cabeça do Yama aqui, porque o peixe ele é muito diferente, o tamanho dele é diferente, o costume dele é diferente, ele tá sempre nadando, a gente sempre tá lá na TV, no Netflix. Mas considerando assim uma comparação bem mais ou menos, o importante falar é, sei lá, vamos considerar então 30% do tempo do dia do peixe durante o dia, ele vai comer alguma coisa. E os outros 70%. Aí você tem que seduzir ele de uma forma que a sua isca seja muito provocante, muito sedutora para engatar o peixe. E ainda mais, se tiver um clima muito complicado, que varia muito, pressão, varia a temperatura, varia tudo, o peixe ele fica lá meio tristonho, porque o corpo dele é muito sensível, ele tem que ficar lá se adaptando às condições climáticas. Então, às vezes, é menos ainda do que 30, 20% que ele vai comer. Então você tem que ser muito sedutor com a sua isca, para conseguir engatar em momentos que ele não está com foco em comer. Porque você já deve ter presenciado lugares que o peixe está abrindo a boca e comendo um monte. Nesses lugares, todo mundo pega peixe, é muito fácil pegar peixe, é oba-oba. E aí não conta. O que eu tô falando é dia que o peixe não tá abrindo a boca, aonde que vai estar a diferença, que é muito complicado. E eu, o Yama ambicioso, já comecei a pesca com esse cara aqui, ó, o Hybrid, ou Hybrid, ou híbrido em português. Essa aqui é uma isca de 150 gramas, muito ambiciosa,
para pegar principalmente anchovas grandes, com um movimento bastante diferente do speed jigging. Vamos dar uma olhada então no trabalho dessa isca. Vamos ver aqui. Venham. Como você viu, o Yama não obteve nenhum sucesso. O peixe não estava querendo abrir a boca para essa isca. Então o Yama, ouvindo os ensinamentos do Yama, porque ele vê os vídeos do Yama, ele foi lá e trocou a isca. E agora foi do 80 para o 8, porque ele pegou uma isquinha muito menor. E ó, você conhece essa isca aqui? Já viu? Se você acompanha o Yama, você sabe que isca é essa. É aquela isca de tungstênio que eu comprei no AliExpress. Olha só o tamanho dela. E para você ter uma noção de comparação de tamanho, olha isso aqui. Esse é o famoso jig da NS, o Doom 75 gramas. Olha esse cara aqui, ó. Esse cara tem 80 gramas. Ele é muito menor do que esse cara. Se eu comparar com uma isca aqui, ó, da Doom Billy, que essa eu gosto muito, é uma Glow com uma costa rosa, um dorso rosa, de 40 gramas. Olha isso que espetacular. O tamanho das duas é muito similar. E esse tem o dobro do peso dessa. Obviamente que ele também é um pouco mais gordinho. Só que com uma isca menor, em dias que não tá dando ação, é muito importante você conseguir fazer com iscas menores consigam chegar lá embaixo. Principalmente porque esse dia tava com muita ventania, levando o barco e fazendo as passadas serem muito rápidas. Nessa hora, aquele aprendizado é muito importante. Você tem que conseguir fazer com que a isca chegue lá embaixo, esteja na vertical para você fazer o trabalho do põe. Porque se você não fizer, o trabalho da isca ele vai morrer muito e você vai perder muito a qualidade do trabalho. Então eu precisava de uma isca que chegasse rápido lá embaixo e fosse pequena para tentar atrair qualquer tipo de tamanho de peixe. Então nota que muitas vezes quando eu vou jogar o jig, eu jogo longe. Lembra daquele aprendizado que eu já te falei em outros vídeos. Você vai jogar o seu jig na direção para onde o vento estiver indo. Então se o vento estiver indo para lá, você joga o jig para lá. Por quê? Porque se o vento está indo para lá, quer dizer que ele está batendo nas suas costas. Então o barco ele vai nessa direção. Então se você joga o jig lá longe, o barco vai estar indo aqui, se aproximando. Quando ele chegar lá no fundo, o barco vai estar em cima, ou seja, ele vai estar aqui na vertical, para você começar o seu trabalho do põe.
E aí, o que você está achando dos aprendizados com o Yama até agora? Infelizmente não tem peixe porque realmente era um dia muito difícil, mas calma que ainda vai vir mais coisa. Mas se você gosta do jeito que eu, o Yama, ensino, tem uma novidade muito legal para vocês que eu quero passar para vocês em primeira mão. Alguns inscritos do canal e pessoas que falam comigo falam: poxa Yama, você tem muito conhecimento legal e você sabe ensinar de um jeito muito interessante. Por que você não faz um curso bacana pra gente poder aprender contigo? E tan. Então para isso, eu resolvi facilitar um pouco. Eu escrevi um artigo, um e-book, com algumas informações muito interessantes que eu acho que são muito bem importantes para você saber na hora de pescar no mar. Então se você tiver interesse no e-book que foi escrito pelo Yama, eu vou deixar aqui o link na descrição falando assim, e-book gratuito do Yama, para você poder baixar e aprender algumas teorias muito interessantes que eu mesmo escrevi lá. E mais importante, se você lembra que no passado teve a mentoria do Yama, a gente já vai começar a abrir inscrição para quem quiser aprender diretamente comigo e ao vivo para o segundo grupo da mentoria de pesca com o Yama. Isso é focado principalmente em pessoas que não querem ver curso gravado e querem perguntar para a pessoa, quer ter aqui interação ao vivo. Então você é totalmente bem-vindo à mentoria de pesca avançada no alto mar com o Yama, seu mentor de pesca. Mas antes de adquirir qualquer curso do Yama, eu tenho aqui uma informação muito bacana. Presta atenção. Se você é aluno do Yama, seja porque você baixou o livro gratuito ou fez qualquer outro curso do Yama, você tem descontos exclusivos em qualquer curso do Yama, pagando um preço muito mais baixo. E você vai ver até no final desse e-book que o desconto que eu vou dar no primeiro curso que está ao final do e-book, somente para alunos do Yama, ele é gigante, é sensacional. Em torno ali de 70% de desconto somente para alunos do Yama. Então se você está aqui vendo esse vídeo, você já é um aluno do Yama. Então já baixa o e-book, você baixando o e-book, você se torna um aluno do Yama e você será digno de ter um super desconto em qualquer curso que o Yama, for lançar. Então primeiro convite, baixa o e-book, dá uma olhada nesses ensinamentos. Então como vocês puderam perceber, lá eu já fiz a mudança da isca, que é um ponto que eu sempre falo para as pessoas. Se a isca não tá dando certo, se a técnica não tá batendo, muda a técnica, muda a isca, muda a cor, não fica fazendo a mesma coisa e vai ficar perdendo tempo e cansando. Então eu saí daquele jig grandão para um jig menor. Mesmo assim, não bateu nada. Então vamos continuar mudando a técnica. Esqueci de falar que sim, eu engatei alguma coisa com essa isca. Dá uma olhada que bacana. Como vocês viram, na verdade não era um peixe, era um enrosco. E o enrosco é uma parte muito importante da pesca que todo mundo tem que saber. Porque o enrosco não acontece só quando você está lá pindocando, ou seja, trabalhando a isca no fundo sem fazer recolhimento. Porque muitas vezes quando você está fazendo isso, você acaba engatando uma pedra ou alguma coisa lá embaixo que vai enroscar. Muitas pessoas acham que é peixe e fica lá brigando, e eu já vi gente até quebrando vara em 5 pedaços achando que era um peixe. E falando, nossa, escapou o maior peixe da vida. E realmente, talvez a pedra tinha lá uns 100, 200 quilos. Mas o importante é você saber se o que você engatou é um peixe ou uma pedra. E eu vejo muita gente que fica brigando com pedra e fica lá maluco, empolgado pra caramba, e a pedra só aqui assim, ai caramba, de novo, o que é isso? Então qual que é a técnica? Pelo menos que eu faço quando eu quero identificar se é uma pedra ou não. Você tá gigando e você engatou, segura aqui em cima e vê. Porque se o que você engatou for um peixe, a primeira corrida que ele vai dar vai ser pra levar. E lembra, né, você engatou aqui, sente isso aqui, segura preso, não vai afrouxar, porque se for peixe mesmo você vai perder. Segurou aqui em cima. Se for um peixe, ou ele vai dar cabeçada, ou ele vai se mexer bastante, ou ele vai dar uma corrida de linha absurda. Se você engatou uma pedra, ele vai ficar preso aqui e vai ficar correndo umas linhas meio estranhas assim. E que essa linha tá correndo ou porque o barco tá se movimentando com a onda, ou porque ele tá sendo levado pela maré ou pelo vento. Então a linha vai ficar correndo nessa velocidade. E aí, uma puxada que só tá puxando e levando, suspeite que pode ser uma pedra. Porque se não deu cabeçada e não deu aquela puxada mais vigorosa e não deu uma corrida absurda, é muito suspeito isso. Porque como pode alguma coisa ser tão pesada, se fosse um peixão que fosse engatado, ele ia levar muito. Se você viu aquele vídeo do bijupirá, onde a gente engata um bijupirá muito grande, você vê que na hora que ele engatou aqui,
ele ficou paradinho lá, de repente, foi embora. Eu vou deixar o link aqui, ó. Dá uma olhada nesse vídeo do Bijupirá, que mostra como é essa primeira corrida do peixe grande. Um outro exemplo também que você pode ver é também aquela pesca na estrutura, que foi o dourado enorme. Na hora que engatou o dourado, ele fica lá, só que ó, meio tentando tirar, mas você sente a vara tremendo. De repente, vai embora. Primeira levada de linha é toda dele, pode deixar. E se você não viu esse vídeo do dourado na estrutura, deixa comigo. Tá aqui também o link, ó. Depois dá uma olhada. Ainda não sai não. Depois dá uma olhada nesse vídeo, tá muito legal. E todos esses vídeos que eu deixo referência, eu vou deixar na descrição também, caso você queira ver depois. Então o primeiro ponto é, você engatou alguma coisa pesada e viu lá que o negócio não tá se mexendo muito, mas tá puxando e levando a linha, óbvio, porque a correnteza tá te levando. A partir do momento que você falou, tá muito suspeito, e todo mundo vai dar risada de mim se descobrir que é uma pedra de verdade. O que você faz? Já que o negócio tá parado aqui estranho, dá uma afrouxada. É isso, cuidado. Se for peixe, você vai perder se for afrouxada. Então, olha bem se nenhuma dessas características está acontecendo. Na hora que você afrouxou, se ele fica frouxo mesmo, é que isso aqui era uma pedra mesmo. E a pedra falou, opa, finalmente o cara percebeu que era eu. E aí, na hora que afrouxou, é a hora que você vai desenroscar. E a melhor técnica que eu conheço para desenroscar é afrouxa e dá uma chicoteada com a vara, de ponta de vara, assim, ó, pá, 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 pá. Porque na hora que você faz a linha afrouxar e puxar, o próprio peso do jig, ele vai pra cima, pra baixo, ele vai fazer com que o anzol que tá lá embaixo, o assist hook, ele faça com que o peso do jig faça o desenrosque. Então você vai ver que é essa técnica que eu usei pra fazer o desenrosco dessa isca. E o enrosco também conta, porque é um minuto de adrenalina que você tá lá, finalmente eu peguei o meu troféu. E adrenalina é adrenalina e dá o efeito bacana no corpo e infelizmente é uma pedra e tudo bem. E nesse dia eu peguei 2 enroscos, ganhei de muitos amigos que nem enrosco pegaram. E reforçando a mensagem importante, se você gostou dos ensinamentos do Yama, baixa lá o e-book gratuito, eu tenho certeza que você vai encontrar ensinamentos bem interessantes do Yama.